E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa resenha da História da Filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, livro que você pode comprar pelo link da descrição, ajudar o canal e para você não muda nada, você paga o mesmo preço e você me ajuda. E bem pessoal, hoje a gente vai finalmente parar de falar de Platão e vamos entrar em Aristóteles. Aristóteles que foi aquele maior discípulo de Platão, a gente pode dizer, né, aquele que ficou mais famoso e aquele que também foi mais original. A gente vai entrar em detalhes disso daqui a pouco, mas enfim, vamos para o vídeo. Bem, para começar aqui, alguns dados biográficos que o Reale coloca. Aristóteles nasceu em 384, 383 a.C., parece haver dúvida em relação a isso, em Estagira. Inclusive, geralmente ele é conhecido como o Estagirita, ele é referido como o Estagirita, que é aquele que nasceu em Estagira. Bem, o que vai ser importante da biografia dele aqui para a gente entender? O Reale vai dizer aqui que ele permaneceu na Academia de Platão por 20 anos, a gente já falou da Academia de Platão no último vídeo, então ele vai permanecer lá e estudar com Platão durante 20 anos. E lá ele assimilou os princípios platônicos em sua substância, defendendo-os em alguns escritos e ao mesmo tempo submetendo-os a prementes críticas, tentando encaminhá-los para novas direções. Então o que o Aristóteles tentou fazer? Ele tentou concordar com Platão em vários sentidos, acabou divergindo em outros, e, bem, nutriu uma relação de discípulo-mestre. Ele era discípulo de Platão e, como um bom discípulo, tentou pensar da maneira que o mestre pensava, tentou incorporar aqueles princípios, aquelas ideias na mente dele e tentou ver o mundo dessa forma. Mas ele vai ser crítico em alguns pontos e é basicamente disso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Mas com a morte de Platão, Aristóteles não se sentiu em condições de permanecer na academia, porque a direção da escola havia sido tomada por Espeusipo, que liderava a corrente mais distante das convicções que Aristóteles havia amadurecido. Então, parece que havia várias correntes de pensamento dentro da academia, talvez formas diferentes de entender o pensamento platônico, talvez formas diferentes de criticar o pensamento platônico, e o Espeusipo parece que seguiu uma linha totalmente divergente da do Aristóteles. E então o Aristóteles achou melhor sair da academia e viajar e ir para outros lugares, porque ali ele já não ia conseguir desenvolver o pensamento dele. Desse modo, abriu-se uma fase importantíssima na vida de Aristóteles. Junto com o célebre companheiro da academia Xenócrates, de que falamos no último vídeo, estabeleceu-se primeiro em Assos, localizada na costa de Troade, onde fundou uma escola com os platônicos Erasto e Corisco. Então, geralmente a gente conhece o Aristóteles por ter fundado o Liceu, mas ele também fundou, com alguns outros platônicos, essa outra escola aqui, que ele não menciona o nome, mas ele chega a fundar uma outra escola além do Liceu. Depois foi para Mitilene, provavelmente impelido por Teofrasto. E aí o Reale vai falar aqui que tanto em Assos como em Mitilene, ele vai dar várias aulas, mas elas vão se diferenciar, porque em Assos o Aristóteles vai dar os seus cursos de maneira geral sobre as disciplinas mais propriamente filosóficas. E em Mitilene, ao contrário, ele provavelmente realizou pesquisas de ciências naturais. Para quem não sabe, o Aristóteles era um amante das ciências naturais. Ele tem livros descrevendo a anatomia dos animais e, enfim, ele gostava de estudar essa parte também. E nisso ele se contrapunha, de certa forma, ao pensamento platônico. Mas a gente vai aprofundar nisso melhor daqui a pouco. Eis que Felipe da Macedônia, que era o rei do Império Macedônico, chama o Aristóteles para ser tutor, para ser professor, mestre, como queiram chamar, de seu filho Alexandre, que é aquele que nós conhecemos hoje como Alexandre o Grande. Então, o imperador macedônico, que conquistou toda aquela região ali no leste da Europa, entrando ali na Ásia, aquele imperador, então, foi discípulo do Aristóteles, no certo sentido. Não discípulo no sentido de ele ter se tornado filósofo também, mas foi um aluno dele. Foi influenciado pelo Aristóteles em muitos sentidos. E apesar de, obviamente, ter influenciado enquanto professor, o Aristóteles ficou um tanto insatisfeito com algumas posturas do Alexandre o Grande, quando ele se tornou conquistador. O Reale vai falar aqui que o Aristóteles, de certo modo, não compreendeu a ideia de helenizar os bárbaros e igualá-los aos gregos. A gente vai falar disso daqui a alguns episódios, que é quando o Alexandre Magno ele tenta reunir toda aquela galera ali daquela região que eu acabei de mencionar, da Grécia ali para leste. Ele tenta reunir e de alguma forma torná-los equivalentes. Ele vai negar essa ideia de que os gregos são os melhores, e que precisam ficar isolados e não podem se misturar com outros povos, que é uma visão
próxima ao que o Aristóteles tinha. O Aristóteles ele exaltava os gregos bastante. Chegou até a dizer que os gregos eram um povo superior, né? Então, o Aristóteles não compreendeu isso. Nesse campo, então, o gênio político do discípulo descerrou perspectivas históricas muito mais novas e audazes das que as categorias políticas do filósofo permitiam-lhe compreender. Então, ele vai fazer essa unificação, mesmo que o Aristóteles fosse contra isso. E a gente vai ver que isso vai ter implicações importantíssimas para a filosofia. A gente vai voltar a tocar nesse tema quando a gente acabar Aristóteles. Salvo engano, assim que terminar Aristóteles, a gente já começa a falar dessa outra questão. Bem, e aí, depois de Alexandre já ter alcançado, já ter sido coroado, já ter conquistado vários territórios, já ter se tornado um político de excelência, o Aristóteles, então, como que já dá o seu trabalho por concluído, e volta a Atenas, onde aí sim ele vai fundar o Liceu. Nas palavras do Reale aqui, Aristóteles voltou para Atenas, alugando alguns prédios próximos a um pequeno templo sagrado dedicado a Apolo Lício, de onde provém o nome Liceu, dado à escola. Então era em homenagem a Apolo Lício, o templo que tinha ali perto, e é por isso que se chamou Liceu. E como lá o Aristóteles ministrava seus ensinamentos passeando, caminhando pelas veredas do jardim anexo aos prédios, a escola também foi chamada de perípato, do grego peripatos, passeio, e seus seguidores denominados peripatéticos. Então, exatamente porque eles passeavam enquanto conversavam sobre as doutrinas. O Aristóteles pregava as doutrinas, explicava as doutrinas durante um passeio pelo jardim. Só que em 323 a.C., com a morte de Alexandre, houve uma forte reação anti-macedônica. Os gregos, como eu disse, tinham aquele sentimento de que eles eram superiores. E isso é compreensível num certo sentido, porque eles alcançaram a filosofia. Então, certamente, eles alcançaram algo que os outros povos não alcançaram. Mas por isso eles se achavam moralmente superiores, e superiores em vários sentidos. Então, houve essa reação muito forte depois que o imperador morreu. Agora parece que não havia mais ninguém para segurar a barra ali, e acabou que as pessoas ficaram revoltadas. E o Aristóteles, por ter sido mestre do Alexandre o Grande, acabou pagando o pato num certo sentido. O pessoal ficou com raiva dele, e aí ele teve de novo de sair de Atenas. Então ele retirou-se para Calcis, onde possuía bens imóveis maternos, deixando Teofrasto na direção da escola. Então, Teofrasto foi o sucessor de Aristóteles no Liceu. Bem, no que diz respeito aos escritos do Aristóteles, o Reale vai comentar aqui que há os escritos esotéricos com X e os esotéricos com S. Os esotéricos com X, compostos na maioria em forma dialógica, eram destinados ao grande público. Então, exo, de fora. XO dá essa ideia de exterior. Então, eram obras produzidas para o grande público, digamos assim, para além dos muros do Liceu. Então, eram obras geralmente diálogos, seguindo o exemplo do Platão, com certeza, e os esotéricos com S, que eram como que internos. Boa parte do material de Aristóteles que nós temos hoje compõe-se, na verdade, de anotações para aulas, como que fosse o caderno de orientação do Aristóteles. Então, há uma coerência, uma ordem e tudo mais, só que eles como que não foram feitos para serem lidos por uma pessoa de fora que foi lá e pegou. Era para o uso do próprio Aristóteles nas aulas, nas atividades didáticas e nesse tipo de coisa. Bem, ainda sobre essa questão dos escritos, o Reale vai falar que, de maneira geral, ao longo da história, a tendência foi que se considerasse as obras do Aristóteles todas como sendo um todo orgânico, coeso, como se todos expressassem uma doutrina filosófica una. Nas palavras do Reale aqui, as obras de Aristóteles eram lidas de modo sistemático unitário. Então, considerando que tudo aquilo ali era uma mesma doutrina, sem nenhuma ideia de progressão, porque poderia ser o caso, por exemplo, de Aristóteles ter escrito alguns diálogos, alguns textos, de maneira geral, no começo de sua vida, e no final talvez isso já não importasse mais, e havesse outras obras do Aristóteles que fossem, que aí sim expressassem a doutrina final dele. Essa possibilidade não era considerada até o início do século XX. Em 1920, mais ou menos, o Werner Jäger, que é um helenista muito famoso, escreveu aquele Paideia, um livro que todo mundo diz que é muito bom, vale muito a pena ler. Eu, inclusive, até queria trazer uma resenha aqui no canal, mas, enfim, fica isso aí para depois. O Jäger, ele trouxe essa visão e que foi muito levada a sério ao longo do século XX.
Mas o Reale vai falar aqui que hoje em dia isso não é mais considerado, ninguém mais estuda isso, e que hoje em dia as pessoas voltam a ler com um olhar de unidade, né? Ele vai dizer aqui que, lidas sem prevenções, as obras de Aristóteles, mesmo privadas de unidade literária, já que são anotações de cursos, revelam unidade filosófica de fundo. Então, é exatamente isso. A gente lê as obras do Aristóteles, a gente deve ler, segundo o Reale aqui, as obras do Aristóteles, considerando um todo coeso, né? Considerando como uma coisa só, que o Aristóteles fez tendo o mesmo fundo filosófico, né? Tendo o mesmo background que inspirava essas doutrinas. Ele vai até mencionar aqui que, na visão do Jäger, né, essa visão do progresso, né, dos escritos aristotélicos, o Aristóteles teria passado por várias fases, né, e no final teria culminado num desinteresse pela metafísica e teria culminado também num acentuado interesse pelas ciências empíricas, né? Já falei que ele sempre teve interesse por isso, mas aí o Jäger coloca aqui como se fosse algo que só veio acontecer depois, né, um desprezo pela metafísica e um apego a essas ciências empíricas. Mas como o Reale dispensa isso, ele falou que isso não importa muito, então a gente vai, né, não vamos levar isso muito a sério e vamos seguir lendo o Aristóteles como uma doutrina filosófica integral. E, para fechar, o Reale vai falar mais um pouco sobre a relação entre Platão e Aristóteles. Ele escreveu algo muito bonito aqui, inclusive. Não se pode compreender Aristóteles senão começando por estabelecer qual foi sua posição em relação a Platão. Né? Compreender o discípulo na medida em que você compreende o mestre. Né? Assim você pode ver como que ele se contrapôs ao mestre, ou como ele reiterou as doutrinas do mestre, enfim. Indo-se ao núcleo estritamente teorético, encontraremos algumas concordâncias de fundo significativas, muito frequentemente mal interpretadas nas épocas posteriores. E é nisso aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Interessadas em contrapor os dois filósofos, deles fazendo símbolos opostos. Mas Diógenes Laércio, que é um autor mais ou menos da época, ainda na antiguidade, escrevia: Aristóteles foi o mais genuíno dos discípulos de Platão. Uma avaliação exata, se entendermos os termos no seu justo sentido. Discípulo genuíno, para o Reale aqui, de um grande mestre, não é certamente aquele que fica repetindo o mestre. Não é o cara que só está ali papagueando o que o mestre está falando. Esse não é o bom discípulo. Mas o bom discípulo é aquele que, partindo das teorias do mestre, procura superá-las indo além do mestre, mas no mesmo espírito do mestre, como veremos. Então, ainda que seja para renegar alguma coisa, para dar alguns passos atrás, o discípulo aprende com o mestre, como que aprende a pensar com o mestre. Nós falamos disso bastante, nós aqui no canal. Eu andei falando disso bastante com meu amigo Marcelo, do Resenha Forense, nas nossas lives sobre a vida intelectual. Eu vou deixar o canal do Marcelo aí em algum lugar e vocês deem uma olhada na playlist que está sensacional, os vídeos estão sendo muito bons. E a gente fala sobre isso, conciliar ao invés de opor. Essa ideia de você tentar entender, buscar sempre a unidade por trás dos filósofos. E aqui o Reale vai propor essa visão também. Ele vai falar que talvez os pontos de concordância com o Platão sejam mais significativos nesse sentido, principalmente do espírito da coisa. Ele não está simplesmente falando, olha, Platão estava tudo errado, é isso aqui. De alguma forma, parece que dá para a gente entender o Aristóteles como uma certa reforma do pensamento platônico. O Reale vai até chegar a falar aqui que as grandes diferenças entre os dois filósofos não estão no domínio da filosofia, mas sim na esfera de outros interesses. E aí ele vai mencionar aqui que o Platão tinha aquela ênfase mítica, religiosa, ele tinha aquela coisa herdada dos órficos ainda, sempre uma ênfase nas histórias que ele contava para explicar depois da morte, e sempre recorrendo a essas histórias. E o Aristóteles, ao contrário, ele vai tentar, como está dizendo o Reale aqui, fazer uma rigorização do discurso filosófico, tornar algo que comporte um pouco mais de rigor, algo mais científico, a gente poderia dizer assim, mais racional. Então ele vai se afastar um pouco do Platão nesse sentido. Ele não vai usar desses componentes mitológicos, pelo menos nos escritos que a gente tem. Não sei se nos diálogos ele fazia algum tipo de uso desse recurso, mas como não chegaram a nós, então não tem como a gente falar. Além disso, o Platão também nutria um interesse muito grande pela matemática. A gente já falou aqui várias vezes dos conceitos abstratos, intermediários entre a realidade sensível e a realidade inteligível, enquanto Aristóteles ele se mantém mais apegado a essas questões das ciências da natureza. Como eu falei, ele tem tratados descrevendo os animais, o comportamento deles. Aristóteles era um naturalista.
não no sentido filosófico, mas no sentido de que a gente considera hoje um biólogo, algo próximo a isso. Então existe essa diferença também. E isso parece se justificar bastante quando a gente lembra que o Platão, para o Platão, a realidade em si, as coisas que têm sentido, que são objetos do nosso conhecimento, aquelas coisas que constituem aquilo que a gente deve buscar, conhecer para ter de fato um conhecimento sólido, são as formas, as ideias, que estão dissociadas da realidade sensível. Elas têm alguma relação, evidentemente, a realidade sensível copia, num certo sentido, essas realidades suprassensíveis, mas são coisas separadas. E a gente vai ver que, para o Aristóteles, essas formas, na verdade, estão nas coisas. A gente vai falar disso nos próximos vídeos, não vou aprofundar isso agora, mas é interessante a gente ver que essa ênfase de disciplinas também está relacionado ao resto da filosofia dos dois. Por fim, deve-se destacar uma última diferença. A ironia e a maiêutica socráticas, fundindo-se com força poética e excepcional, deram origem em Platão, pelo menos nos escritos, embora não nas lições, a gente não conhece isso direito, a um discurso sempre aberto e a um filosofar que era como que busca sem descanso. Já o oposto espírito científico de Aristóteles iria necessariamente levar a uma sistematização orgânica das várias aquisições, a uma distinção dos temas e problemas segundo sua natureza, e também a uma diferenciação dos métodos com que se pode enfrentar e resolver os diversos tipos de questões. Então, o Aristóteles é mais sistemático, ele tem temas, ele faz divisões nas ciências, digamos assim, ele dá nome para os temas, para as áreas da filosofia. Então, isso é muito interessante. E ele procura muito mais colocar doutrinas rígidas, sólidas, já sistematizadas, do que propriamente mostrar o processo do debate, e incentivar toda aquela coisa da dialética e tudo mais. Talvez seja só uma questão de ênfase, Talvez o Aristóteles, ao longo do tempo, tenha participado desses embates dialéticos, já que ele passou um tempo na academia, e talvez ele não renegue esses métodos. A questão é que vai ter uma ênfase muito diferente. Nos escritos dele em si, ele vai colocar as doutrinas já sistematizadas. É claro que ele vai considerar a opinião de outros, não é como se não houvesse, como se fosse uma mera exposição. Ele menciona opiniões de outras pessoas e faz um certo confronto, a gente vai ver isso mais pra frente também, mas a ênfase está nas doutrinas, na sistematização da relação de uma doutrina dele com outra, e assim por diante. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai começar essa parte do Aristóteles, que é fundamental para a história da filosofia, tão fundamental quanto Platão, provavelmente. Então é isso aí, eu espero que vocês acompanhem, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de comprar o livro pelo link na descrição, eu sempre me confundo com isso. Inscrevam-se no canal, divulguem, deem um gostei e mandem aí o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Abraço!